Vai começar a nossa aula de hoje. Eu sou o professor Micael Ferreira, professor de língua portuguesa, e esse é o Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. E aí, vamos aprender? Pois bem, hoje a nossa aula é sobre identificar a finalidade de textos, de diversos textos. Então, vamos analisar em textos argumentativos, reivindicatórios e propositivos os movimentos argumentativos utilizados, avaliando a força dos argumentos utilizados. Os movimentos argumentativos de sustentação, refutação e negociação são estratégias usadas em argumentação. Para quê, professor? Para defender, contestar ou encontrar um ponto de encontro em uma discussão. A sustentação apresenta e apoia uma tese. A refutação questiona ou discorda de uma tese. E a negociação busca um terreno comum ou reconhece pontos válidos em diferentes perspectivas. Começaram a compreender? Então, depois dessas primeiras palavras que serviram de introdução para o nosso assunto, vou trazer um esquema que vai nos apresentar de maneira mais detalhada esses movimentos argumentativos, que você já sabe quais são: sustentação, refutação e negociação. Agora a gente vai expandir, vai aprofundar de um por um para entender melhor do que se tratam. Primeiro, a sustentação. O que é isso, professor? Que sustentação é essa que eu nunca vi? Pois bem, a definição de sustentação é apresentar e defender uma tese com argumentos e evidências. Não é achismo, não é o que eu penso, não é um talvez, é uma sustentação, são argumentos e evidências. E qual é a função da sustentação? É desconstruir a argumentação contrária ou identificar falhas. Professor, ainda não entendi. Então vamos visualizar um exemplo de sustentação. Abre aspas. Acredito que a educação de qualidade é essencial para o desenvolvimento individual e social. Para apoiar essa ideia, podemos analisar estatísticas que demonstram a correlação entre níveis de escolaridade e sucesso profissional, além de exemplos de comunidades que se beneficiaram de políticas públicas de educação. Então, através desse exemplo, nós podemos ver com clareza a definição que eu falei para vocês, que coloca argumentos e evidências e desconstrói qualquer argumentação contrária, pois esse exemplo ele trouxe uma certeza absoluta e dados que confirmam a opinião baseada em argumento da sustentação. Vamos para o próximo. Chegou aí a refutação. Professor, mais um termo novo que eu não entendi muito bem. Vamos lá. Qual é a definição de refutação? É questionar, é criticar ou até mesmo discordar de uma tese ou argumento. Eu estou refutando, eu estou contrariando, eu estou criticando, eu estou, resumindo, discordando. E qual é a função dessa refutação? Para que serve, professor? Ela vem para desconstruir a argumentação contrária ou identificar falhas. Não é para construir, não é para confirmar, não é para concordar. Ela vem desconstruir. Imagina que você está defendendo um ponto, está discutindo e está argumentando acerca de uma coisa. A refutação vem desconstruindo seu argumento, sua opinião. Ela vem discordando de você. O professor ainda está um pouco confuso. Vamos àquele exemplo para a gente visualizar como é que é isso na prática. Abre aspas. Embora alguns argumentem que a educação de qualidade é acessível a todos, a realidade demonstra que as desigualdades sociais e a falta de recursos financeiros continuam sendo grandes obstáculos para o acesso. Ou seja, discordou completamente. Quando ele começa, embora alguns argumentem, você já sabe que ele vai discordar, que ele vai criticar uma tese. Agora vamos para a negociação, que nem é sustentação e nem é refutação. É um meio termo, é um equilíbrio. Mas calma, vou trazer a definição. Qual é a definição de negociação?
é reconhecer a validade de argumentos contrários, encontrar pontos de concordância ou propor alternativas. É uma questão mais equilibrada, é uma questão assim menos radical. Menos é isso, menos é aquilo. É uma negociação. E para que serve essa negociação? Quando que a gente pode utilizar? Ela vem para aprimorar a argumentação e buscar soluções mais abrangentes. Ou seja, nem constrói, nem destrói. Ela vem trazer soluções, ela vem provocar soluções. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro a negociação. É fundamental buscar soluções que abordem essas questões, como programas de apoio financeiro e políticas de combate à desigualdade. Então, gente, ficou muito claro que ele nem levanta uma tese e ele nem discorda totalmente de outra tese, não. Ele reconhece o primeiro ponto, o primeiro argumento, ele reconhece o segundo argumento contrário, e nisso ele junta, mistura os dois para tentar achar um caminho do meio, um equilíbrio, para que se busque soluções não só levantando teses, nem só desconstruindo teses. É pensar de uma maneira mais coletiva num caminho mais seguro. Estão compreendendo? Sinto que ainda não ficou tão claro. Vamos abordar mais alguns exemplos, primeiro de sustentação. Vou trazer uns exemplos aí de como nós podemos verificar melhor a estrutura de uma sustentação. No âmbito ambiental, como é que seria uma sustentação? Abre aspas. A energia solar reduz emissões de gás carbônico em 80%, segundo dados da ONU 2024. Portanto, é essencial para combater mudanças climáticas, ou seja, construir uma argumentação. Eu sustentei, acredito nela e trago dados estatísticos, evidências. E se fosse no âmbito da saúde? Abre aspas. Estudos da OMS comprovam que dietas ricas em vegetais diminuem em 30% o risco de doenças cardíacas. Logo, políticas públicas devem incentivar hábitos alimentares saudáveis. Mesma coisa. Outro universo, que é da área da saúde, porém a mesma estrutura. Acredita-se no argumento e ele é comprovado através de dados científicos. E se fosse no âmbito da educação, como é que seria uma sustentação? Abre aspas. Escolas com ensino integral no Brasil tiveram aumento de 15% no desempenho em matemática. A fonte disso é o INEP 2023. Isso justifica a expansão desse modelo. Que tal agora vermos exemplos de refutação, totalmente contrário do de sustentação? Vamos lá. Sobre vacinas, abre aspas. Apesar de alegarem que vacinas causam autismo, nenhum estudo científico de larga escala, por exemplo, meta-análise de 2022 com 10 milhões de pessoas, confirmou essa relação. Ou seja, discordando, criticando, destruindo o argumento. E se fosse no âmbito do trabalho remoto, essa temática, como que seria uma refutação? Abre aspas. Embora se diga que home office reduz produtividade, pesquisas do MIT mostram um aumento de 22% em entregas de equipes que adotam modelos híbridos. Olha só, também discordando e rebatendo uma argumentação. E no campo da energia eólica, como que seria? Criticam o custo das turbinas, mas o preço por MW caiu 40% desde 2015, tornando-a competitiva com fontes fósseis. Agência Internacional de Energia 2024. Mais um campo onde a refutação entrou e criticou uma argumentação já estabelecida. E por fim, que tal analisarmos também exemplos de negociação? Vamos lá. No campo dos direitos trabalhistas, como que seria um exemplo de negociação? Empresas podem adotar flexibilização de horários em troca de garantias, como o plano de saúde integral, equilibrando produtividade e bem-estar. Ele até utiliza a palavra equilíbrio, porque ele realmente vem trazendo soluções
nem concorda nem discorda. Ele vem para solucionar. No campo da urbanização, como é que ficaria? Em projetos de expansão urbana, reservar 20% da área para parques públicos atende tanto a interesses imobiliários quanto a demandas ambientais. Mais uma solução proposta pela negociação. E no ramo da tecnologia, é possível uma negociação? Vamos ver. Para regulamentar redes sociais, sugere-se verificação de idade rigorosa, mas sem armazenamento de dados sensíveis, protegendo os jovens e privacidade. E aí, ficou claro agora? Agora, depois de todo esse primeiro momento de explicação, de apresentação do conteúdo, vamos ficar com a dica E Mais Show! Olá, meus queridos! A nossa dica de hoje é sobre finalidade de textos. Professor, quando o texto quer informar? Essa finalidade vem na seguinte estrutura. Vem com introdução, fatos e conclusão. E a linguagem dela é neutra e precisa. O exemplo disso são relatórios de pesquisa. E professor, quando o texto quer persuadir? O texto vem da seguinte maneira, com problema e mais solução. E a linguagem é direta e motivadora. Por exemplo, campanhas publicitárias. Entenderam? Tchau, tchau! Então, chegou a hora do Vamos Exercitar! Questão 1. Leia o texto. Aviso. Prezados condôminos, informamos que a limpeza da caixa d'água ocorrerá no próximo sábado, 10 de maio, das 8 às 16 horas. Solicitamos que durante esse período evitem o consumo de água. A administração agradece a colaboração. A finalidade principal desse aviso é A. Divulgar a troca de caixa d'água. B. Solicitar a colaboração dos moradores. C. Ensinar como limpar uma caixa d'água. E D. Anunciar obras de construção no prédio. Vou dar um tempinho para você pensar e responder. Então, qual o gabarito da nossa primeira questão? É a letra B, solicitar a colaboração dos moradores. Se você ler atentamente o texto do aviso, está lá, solicitamos a colaboração. Ele utiliza esse verbo solicitar. Então, acertaram? Vamos para a questão 2. Leia o texto. Promoção imperdível. Na compra de 2 livros, ganhe 20% de desconto no terceiro.
visite nossa livraria e aproveite. O objetivo principal do texto é vender produtos, ensinar como ganhar descontos, incentivar a leitura de livros e informar sobre o valor dos livros. Vou dar um tempinho para você pensar e responder. Então, acertaram? O nosso gabarito é a letra A, vender produtos. Isso é uma campanha publicitária. Isso utiliza-se de marketing, da publicidade. E todo o objetivo disso é vender. No caso aí, livros. Mas vender produtos é a principal finalidade de campanhas publicitárias. Acertaram? Agora vamos para o nosso desafio Educa Mais. Jornal do Aluno. Enchentes preocupam moradores. As fortes chuvas que atingem a cidade de Manaus nos últimos dias provocaram alagamentos em vários bairros. Segundo a Defesa Civil, há previsão de mais temporais para a próxima semana. A finalidade do texto é A. Emocionar os moradores. B. Informar sobre problemas causados pelas chuvas. C. Fazer propaganda da Defesa Civil. E D. Propor soluções para os alagamentos. Vou dar um tempinho para você pensar e responder.
E o gabarito do nosso desafio é letra B, informar sobre problemas causados pelas chuvas. Então, temos aí um jornal. O jornal, ele quer o quê? Qual a intenção? Qual a sua finalidade? É informar, no caso, sobre problemas causados pelas chuvas. Acertaram? Então, após responder essas questões, vamos para aquele momento. O que aprendi hoje? Aprendemos que há 3 movimentos argumentativos: sustentação, refutação e negociação. E a partir disso, nós aprofundamos em vários textos, em vários exemplos, como os argumentos funcionam na comunicação, seja oral ou escrita. Ei, estudante, curtiu a aula de hoje? Então, que tal continuar aprendendo com a gente? Acesse o nosso canal no YouTube pelo link ou QR Code na sua tela, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo complementar que preparamos especialmente para quem? Para você. Vem muita coisa boa por aí para reforçar e expandir ainda mais o seu aprendizado.